Louvado seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Bom, Glória a vós, Senhor. naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um pecador fazer tais coisas, tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado, estás nos ensinando? E o expulsaram da comunidade. Jesus soube o que tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. E ele exclamou: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ficar sentados. Caríssimos irmãos, estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma. O tempo vai passando, passa. E vai deixar de passar só quando Jesus, nós vemos eles vir sobre as nuvens do céu, só, com grande poder e majestade. E assim está escrito na Bíblia também. A vinda do Senhor Jesus será como um relâmpago, que partirá do norte ao sul e do oriente para o ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, está escrito lá. E nós temos que arrumar nossa vida aqui para esperar isso aí só. Se nós esperamos, nós teremos a graça de ir com Ele um dia. Ele vai vir aqui só para levar nós para lá. E aqueles que são fiéis a Ele. Por isso que nós temos que ter fidelidade, ter humildade. O Samuel é levado lá na casa de Jessé para escolher um futuro rei de Israel. E Deus fala que Deus não olha a aparência, mas olha o coração. Mas naquele tempo não havia necessidade de dizer que olha o modo de vida também. Hoje ele fala que tem que se vestir bem diante dele, que o homem se perverteu ainda mais. Vejam, é uma característica que nós devemos olhar hoje na nossa vida e fazer isso que Jesus pede tanto. Se ele olha o coração, ele olha também o modo de vida. Não adianta vestir um biquíni e acreditar que Jesus está no seu coração. Está errado. E não podemos fazer coisas erradas. Temos que ser de Deus. Pedir a Ele todos os dias a santidade de vida, para você ter felicidade no seu coração. São Paulo fala que outrora eres trevas, estávamos nas trevas, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Olha que palavra de São Paulo, é para nós acreditarmos nisso.
discernir o que agrada ao Senhor só. Não precisamos de outras coisas. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, não levam a lugar nenhum, e não dão salvação para nós, se nós nos associamos a elas. Jesus fala com clareza hoje, para você abandonar as obras das trevas. E quantas obras das trevas tem nas casas? Precisamos tirar de lá. Mas tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz. Tudo o que é manifesto é luz. Porque tudo vai sair das mãos de Deus depois. E vão sair coisas que nós vamos ver, nós vamos ficar aterrados por causa dos nossos pecados. Por isso que é bom abandonar eles já. E Jesus com o cego. O cego é tido como pecador pelos fariseus. Os fariseus não creem, são gente dura de coração. E o cego de nascença, Jesus manda se lavar da lama que pôs nos seus olhos. E eles ficam aterrorizados. E há divergência entre eles. Começa a divergir os pensamentos dos fariseus mesmos. Veja, é Jesus que faz isso. É Jesus que coloca o cego lá diante deles, para proclamar os feitos de Jesus, porque é cego de nascença. Imagine a alegria dele por ver. É uma alegria incontida que ele tem, porque ele nunca havia visto. Veja o que Jesus faz. Isso provoca os fariseus. Eles são descrentes da ação de Jesus. Quantos de nós somos descrentes também da palavra viva dele? Nós precisamos acreditar. Não podemos abandonar mais. Se você esteve aqui, você não pode voltar atrás, como muitos já voltaram. O nome da piscina quer dizer enviado, Siloé. Quer dizer que o cego se torna um enviado, por ser abençoado naquela piscina que Jesus manda lhe lavar os olhos. Vejam como Jesus, mas o mundo não reconhece mais e fica confuso. Os fariseus representam o mundo, o farisaísmo, e eles não creem, não reconhecem e ficam confusos por causa disso, e começa a divergir entre eles. A divergência começa aí, que Jesus fez aquilo, e eles ficam confusos. Não é aquele que pedia de esmola? Sim, é ele. Não, não é ele, é um parecido com ele. E assim a divergência entre eles. E acontece que era sábado ainda, mas Jesus falou isso já. Eu sou o Senhor do sábado também. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu sou o Senhor do sábado. E se ele quer colocar o domingo, ele ressuscitou no domingo, ele quer colocar, os fariseus têm que se ajeitar a isso também, mas eles não entendem isso aí. E dá o conflito entre eles. Ora, era sábado, e é lícito curar no sábado ou deixar com o problema? É lícito curar ou deixar morrer? Jesus fala isso. Mas os fariseus querem condenar Jesus. E alguns disseram: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Qual a importância que eles dão para Jesus? Nenhuma. Eles acreditam no sábado só, que os pais deles respeitavam também. Eles estão presos aí na tradição. E para Jesus não pode mais ter tradição, tem que crer nele. É lógico que hoje nós pensamos na tradição, porque a igreja é tradicional também, mas aí é outro caso, entendeu? Nós temos que prostrar-nos diante dele aqui para comungar. Por isso que ele se prostrou diante de Jesus também, porque ele crê, ele passa a crer em Jesus, que o salvou da cegueira. Ele passa a ver as coisas.
Mas outros diziam: como pode um pecador fazer sinais? E havia divergência mesmo entre eles. Os próprios fariseus, muitos pensavam já: como é que um pecador pode fazer tais sinais? O demônio não pode fazer isso. E uns proclamam que é do demônio a ação. Vejam a divergência cruel que sacrifica eles. E mais se converteram depois também, porque eles iam lá ouvir Jesus. Eles achavam que ele tem palavras de vida eterna também. Esse homem fala, mas dá certinho para nós. E fala da nossa vida também. Nós somos incrédulos. São Paulo também pensava assim. Ele falou: o principal pecado de Estevão foi crucificar nós. Ele falou que nós não cremos na verdade e nós estamos perdidos. Ele falou isso, que foi o sacrifício, depois que nós matamos ele. E ele foi lá com raiva dos cristãos que falavam isso e foi matar todos. Mas Jesus corta a missão dele no meio do caminho. E Jesus faz isso por São Paulo. Ele fica um santo fabuloso, um pilar da igreja. É um pilar da igreja da obediência, ele também, pelo que ele fala na Bíblia. Não pense que essa igreja está fora, não. Aqui que é o pilar verdadeiro de São Paulo também. Está aqui, e de Pedro também. Pedro é o profeta, e nós temos o Pedro II aqui, é outro pilar da igreja. O cego é conduzido por Jesus, porque não enxergava nada e passa a enxergar. Então ele reconhece diante da pergunta dos fariseus: e tu o que dizes? Eles perguntam. É um profeta. E pela divergência eles se enfurecem. E o que é pecado para eles não é pecado para Jesus, que eles falam: tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? É o orgulho deles, fere o orgulho dos fariseus. Falta-lhes a virtude da humildade, ser humilde para crer em Jesus. Falta isso. Eles não têm humildade. Quantos de nós não temos humildade também? Não reconhecemos Jesus na palavra viva dele, porque ele fala que é obra-prima lá. E nós fazemos guerra contra Deus. E assim, e serem humildes e acreditarem naquilo que Jesus realiza. Eles não acreditam, porque ele fez em dia de sábado, atrapalha a mente dos fariseus. Eles tinham que ir lá como sagrado também. Ou esse homem está fazendo no sábado milagres, está trabalhando. E expulsaram da comunidade. Você não serve para nós. Até aqueles que estavam acreditando já expulsam também ele. E Jesus o encontra de novo. Jesus sabe tudo. Aquele que havia sido cego, eu curei, agora ele está em divergência com a comunidade, lá ele vai ser expulso. Jesus sabia já. E de fato ele foi expulso por falar que é um profeta. E eles não reconhecem como um profeta. E Jesus o encontra e o instiga a colocar os fatos para a conversão sincera do que era cego e agora vê. Vejam, ele coloca a pergunta: acreditas no Filho do Homem? E ele se preocupa: quem é Senhor para que eu creia nele? E Jesus, tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Quer dizer, eu sou, e você está vendo, eu sou na sua frente. É isso que ele fala. E nessa associação, tendo clara evidência, ele está vendo tudo. Ele está vendo agora. Ele vê Jesus. Então o homem pronuncia a sua profissão de fé. Eu creio, Senhor. É uma profissão de fé.
Ele não falou, só vós tendes palavras de vida eterna, mas se ele pudesse, se ele soubesse já, ele falaria isso também. Como Pedro falou pelo fruto do sacrifício da sua vida, falou isso aí. Para onde iremos, Senhor? Só vós tendes palavras de vida eterna? O cego não falou isso, mas ele quis dizer também. Esse eu creio, Senhor, é profundo, é um credo dele. Por isso que ele se prostrou diante de Jesus. E é a única coisa que nós devemos conservar na nossa vida também. Quando nós saímos de nossas casas, nós temos que pôr a melhor roupa para vir para cá. E aqui nós devemos ajoelhar diante dele. Nós não falamos isso aí para brincadeira. Nós temos seriedade com isso aí, devemos ter sérios com isso aí. E você que está pela primeira vez aqui também, preste atenção nisso. Só vale a pena vir aqui nessa igreja aqui e ter devoção com seu Pedro II, olhando a palavra viva de Deus, tendo humildade para abrir esse livrão e ler ele, para mudar a sua vida. Esse livrão tem a mudança de vida. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a fazer essas transformações. Ela é mãe de Deus, ela ajuda nós sermos fiéis a Jesus. Peça isso para ela, que você seja fiel a Jesus. E saia daqui hoje pedindo isso também, na sua casa, lá, peça isso depois. Peça assistência dela, ela está no céu, junto com Jesus. E peça a ela que ajude você a crer na palavra viva dele. É do filho dela. E o seu Pedro II escreveu só. Mas é de Deus, é a obra-prima dele, ele fala na sua palavra. Basta acreditar nisso. E acreditar do fundo do seu coração também. Porque se você crê em palavra só, você é mentiroso diante de Deus. Depois volta atrás, na descrença. Não pode fazer isso. Tem que acreditar em Deus mesmo. E tem que pedir para Ele abençoar seu coração, para que você sinta Ele nele. Peçamos isso, que Nossa Senhora nos ajude a fazer isso. Possamos senti-lo nos nossos corações. Amém. Amém.